Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Você está pensando em investir em um sofá grande, bem confortável, para você fazer suas sessões de cinema ou só para ficar ali com sua família mesmo? Eu vou te contar tudo sobre o sofá que eu comprei, o modelo França da King House, o tamanho de 3 metros, e vou te contar tudo, a minha opinião após 1 ano de uso, e já adianto, mudei um pouco de opinião. Eu comprei esse sofá há 1 ano, na época. Eu escolhi ele, gente, por conta do tamanho. Aqui em casa nós somos em 5, então eu precisava de um sofá que coubesse toda a minha família confortavelmente. Então eu pesquisei bastante e cheguei a este modelo, que na época tinha apenas um vídeo de uma mulher que tinha comprado. E assim, eu comprei dando na opinião dela. Eu comprei ele na Casas Bahia. Eu não vou conseguir lembrar agora quanto tempo demorou para chegar, mas para quem tiver interesse, no final eu vou deixar o vídeo primeiro que eu fiz do sofá, onde tem todas as informações bem detalhadas. Então, meus amores, quando ele chegou, para mim foi uma emoção muito grande, porque era uma coisa que eu queria muito. Então, quando ele chegou, ele veio repartido em 2 módulos bem grandes, estavam em 2 caixas enormes, eu acho que desse tamanho aqui. Eu pensei, nossa, era o sofá dos meus sonhos, realizei o meu desejo. E assim, quando chegou, gente, era a coisa mais linda. E agora eu vou mostrar e contar pra vocês como está agora após 1 ano. Então, gente, ele, na minha opinião, continua muito bem conservado. E quanto às espumas, gente, não cedeu em nada. Continua muito confortável, tanto essa parte quanto essa. E esse sofá também, um dos pontos decisivos na hora de comprá-lo foi essas almofadas aqui, auxiliares. Gente, pense em umas almofadas perfeitas, eu amo elas. Assim, gente, quanto à estrutura do sofá, continua muito firme, a gente não tem problema algum assim de sentar, o sofá ficar fazendo aqueles barulhos estranhos, como se estivesse com a madeira mole. Não, o sofá está perfeito, firme, assim como no dia que chegou. Uma pergunta que eu recebi muito nos comentários do primeiro vídeo que eu postei foi se ele era confortável para dormir. Gente, muito confortável para dormir. Olha, muito macio. Esse encosto maravilhoso, olha. Gente, ele é enorme, enorme, enorme. Deixa eu deitar aqui para vocês verem. Aqui é óbvio que ele está retraído, né? Mas eu irei abri-lo para vocês verem como é. Olha só, gente. Ó, dá pra... Olha, eu estiquei os braços e ainda assim caberia uma pessoa sentada ali. Isso porque eu tenho 1,60 m, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra puxar o sofá, porque ele é retrátil e reclinável. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito. Olha, primeiramente, na hora de puxar ele, eu costumo pegar por baixo. Eu não costumo pegar aqui pra não danificar o sofá. Então eu levanto, puxo e ó, ele vem com muita facilidade. Ajuda a mamãe, filho. Isso. E olha, gente, olha o tamanho. Ó, e coloca a almofada aqui. Ó como fica perfeito. Quer sentar aqui, meu amor? Vem. Senta. Gente, quanto ao tecido, a cor que eu escolhi foi a cor tabaco. E eu já escolhi uma cor mais escura, porque na minha cidade tem muita poeira, gente. Então, pra mim, não compensaria comprar um sofá branco. Isso porque a gente só usa com a capa, com a manta dele, ok? Mas assim, como a gente protege e tal, eu diria que o tecido continua perfeito, intacto e não sujou, ok? Porque, como eu falei, desde o primeiro dia a gente tem usado ele com a capa para justamente manter essa durabilidade. Então, meus amores, outra dúvida muito frequente é se o sofá já precisou de alguma manutenção, se já manchou, se eu já precisei mandar fazer lavagem a seco. E como já foi falado, como eu uso capa, não.
E uma coisa só que aconteceu, mas não foi culpa assim do sofá, que ele ficou assim meio pegando na hora de puxar ou de empurrar na hora de reclinar, entendeu? Por conta de que uma gata aqui em casa resolveu que queria parir embaixo do sofá, então a gente teve que pegar, virar o sofá, e isso fez com que ele desse uma desencaixada ali, uma entortada, eu acho, e aí ficou meio difícil para poder reclinar, mas com o jeitinho brasileiro tudo dá certo, é só ter cuidado e não fazer as coisas com brutalidade. Eu vou agora abrir essa parte aqui para vocês verem também. Então, gente, agora eu vou falar para vocês os 3 maiores pontos positivos e os 3 maiores negativos que eu achei desse sofá, ok? Bom, os positivos eu diria que, além do tamanho, né, do conforto, que é assim, não é o mais confortável do mundo, é assim, um macio firme, se é que vocês me entendem. Mas, gente, supre muito nossas necessidades e, além do mais, o sofá cabe 5 pessoas de até 120 quilos, ou seja, ele aguenta mais de 500 quilos, ou seja, muito durável. Então, eu acho isso um ponto muito positivo, que é, então, o tamanho, o conforto e a durabilidade. Agora, de pontos negativos, gente, pra falar a verdade pra vocês, tem pouquíssimos pontos negativos desse sofá. A única coisa que eu achei que poderia ser melhor um pouco é essa questão do braço do sofá, que eu acho que deveriam ter colocado a mesma espuma daqui, ó. Aqui é bem menos, aqui se eu não me engano é B28 ou algo assim, do qual eu não tô me lembrando exatamente. Mas assim, visto que a gente não vai sentar e nem deitar no braço do sofá, está ótimo, né? Assim, outro ponto também que eu achei um pouco negativo foi por conta do forro que veio embaixo do sofá, que ele veio como um TNT por baixo, né? Pra proteger a parte dos elásticos ali. Essa parte já começou a descosturar. Então, qualquer hora dessas eu terei que levantar o sofá, pegar um grampeador e grampear. Gente, outra coisa assim que era uma coisa que seria bom, mas não é algo ruim, que nunca me prejudicou, com questão das almofadas, que eu acho que deveria ter vindo como um zíper. Mas assim, dessa maneira, tem como colocar na máquina as 2 almofadas, assim, com jeitinho, que lava, gente, fica perfeito, viu? Então, assim, pra falar a verdade, não tem quase nenhum ponto negativo o sofá. Ele tem, sim, suprido muito bem as minhas expectativas. Algumas pessoas também já me perguntaram se, após esse tempo de uso do sofá, se eu compraria novamente ou se eu indico as pessoas comprarem em 2025. E sim, gente, compensa muito ainda. Eu estava analisando os preços, eu não vi mais pela Casas Bahia, mas eu já vi disponível na Shopee. E o sofá desse tamanho, desse modelo igual ao meu, pelo menos aqui para minha região, fica um total de 4 mil e poucos reais, uns 4.200. Assim, é meio caro, é bastante caro, porém, gente, na minha cidade, pasmem, eles estavam vendendo um sofá de 2,50 m por 10 mil reais, aí colocaram na promoção e o sofá saía a 8 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, eu acho um absurdo para dar no sofá, entendeu? Então, assim, se eu fosse indicar alguém, sim, compensa, só comprem, a loja é muito boa, o produto maravilhoso, entendeu? E você não vai se arrepender, vai por mim. Gente, uma coisa muito importante, se você tá pensando em comprar seu sofazão, você meça antes de pedi-lo, porque aqui em casa teve que ter todo um reajuste, a gente teve que mudar tudo, o rack, a TV, enfim, teve que mudar o lado das coisas por conta de que eu medi o sofá, mas não medi tão bem assim, e ele veio maior do que eu estava esperando, e então não cabia nesse espaço que era para ter ficado. Mas, gente, tá ótimo. Gente, se você gostou desse vídeo, essa atualização de como está o sofá França da King House após 1 ano de uso, deixa o like, compartilha e comenta muito, ok? Que eu vou estar trazendo mais vídeos assim, quando eu for comprando, né, mais coisas ao decorrer do tempo, eu vou trazer tudo de novidades aqui para vocês, ok? Eu vou deixar aqui o primeiro vídeo que eu fiz do sofá, para quem tiver interesse de saber os detalhes mais especificados, quantos dias demorou para chegar e tal. E é isso, meus amores. Eu vou deixar também o link aqui do sofá
na Shopee para quem tiver o interesse, ok? Beijos!